Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, a este programa especial onde você vai conhecer a LEM, a técnica LEM, que é a liberação emocional magnética, entre outras coisas. Para explicar o que é a LEM, conosco no estúdio, o professor Ailson Fábio Trigo. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui e um prazer estar em Florianópolis, que eu achei encantadora a cidade. É a primeira vez aqui na cidade? Primeira vez aqui na cidade. É a primeira de muitas, então. Assim será, né? Muitas. O professor Ailson, ou doutor Ailson Fábio Trigo, é médico formado em Santa Cruz de la Sierra, tem pós-graduação em medicina ortomolecular. Medicina ortomolecular. Essa pela FAPESP aqui em São Paulo mesmo. E é mestrando ainda lá em Santa Cruz de la Sierra, onde reside, ou pelo menos onde tem endereço né? fixo, onde tenta. É mestrando em nutrologia e também medicina ortomolecular. Depois ele explica o que é isso. E conosco também a curitibana Laura Rosa. Bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Silvio. É um prazer estar aqui. Obrigado pela acolhida. Imagina. E parabéns pela cidade. Muito linda, Florianópolis. Você também não conhecia a Floripa? Eu já estive aqui há muito tempo, né? Fazia mais de 20 anos que estive por aqui. Está um pouco diferente. Está bem diferente. O trânsito melhorou bastante. Mas continua belíssima. Linda, linda, né? Eu também escolhi a ilha porque quando a gente vê, enfim, não é o assunto. A Laura é que ligou aqui para a TV Floripa sugerindo a gente entrevistar o doutor Fábio, né? Que traz esta liberação emocional magnética. E a quem a gente agradece, junto com a Ione e o Hélio, que são esses aqui de Floripa mesmo, que estão ciceroneando o pessoal todo. Então, vamos começar pelo início. Doutor Fábio. Doutor Fábio, olha, Fábio. o menino tem 31 aninhos, né? E já está no pós-doc, enfim. O que é a liberação emocional magnética, Fábio? Olha, Silvio, a liberação emocional magnética é uma terapia, primeiro, eu digo que é revolucionária. É nova? É nova com este nome, com a metodologia. Eu comecei a dar os cursos no ano passado. Então, Mas eu já que trabalha comecei com com essa metodologia, eu trabalhava com uma outra forma de liberação. Uhum. E eu digo o seguinte, que todos nós temos a nossa vida como um quadro preto e branco, que são as emoções que nós temos no decorrer da nossa vida que dão as cores a este quadro. Então, algumas pessoas têm um quadro de vida colorido, feliz, né? Uhum. E outras, pelos temporais da vida, ficam cinza. Uhum. Então, a liberação ela vem com o objetivo de devolver as cores a este quadro. Né? Isso é o bonito da técnica e revolucionária porque é de uma transformação única desde a primeira sessão. Ou seja, somente quem passa pela terapia, quem recebe, é que vai vivenciar. E não só a pessoa, mas a família, né? Porque muitas vezes as marcas que nós temos do passado faz com que a gente tenha alguns atos no presente difíceis de serem entendidos. Uhum. E que são regidos por experiências que a gente nem recorda. Exatamente. Então, a liberação, ela vem mudar este passado. Ou seja, a informação gerada lá atrás, na qual hoje eu me defendo, ela é trabalhada e liberada. Então, a família, o marido, a esposa, os filhos, vem a diferença também na pessoa. Ou seja, eu digo no curso que é uma terapia linda. É linda porque emociona. Não só quem está recebendo, mas a gente que está praticando pelos casos. Pelos relatos. Exatamente. Você já fez a terapia? Já fiz, já experimentei. Fiz o curso também e hoje eu aplico em Curitiba. Ah, você também aplica a técnica ali? Aplico a técnica, sim, com resultados magníficos. E como é que foi essa tua experiência, Laura? Olha, primeiro eu digo assim, a gente se trata, né? Porque nós somos um compêndio de coisas
que muitas vezes levamos a vida inteira martelando, cometendo os erros e magoando pessoas, e se magoando, né? Principalmente se magoando. Se auto-sabotando, como foi se a auto-sabotando, expressão que você usou. Exatamente. E isso gera sofrimento que vem refletido assim nos nossos relacionamentos, nos nossos queridos, que a gente não consegue gerir, né? Prejudica a nossa felicidade. Eu digo, aqui na Terra a gente tem um tempinho tão curto, né? E tem que ser feliz. E tem que ser feliz apesar das dificuldades, apesar de mal entendidos, apesar de não ter dinheiro suficiente ou das ideias não convergirem para o mesmo objetivo. As próprias ideias? As próprias ideias e as ideias de quem a gente convive, né? Do microsistema da onde a gente vive. Não combinarem, não Exatamente. terem o mesmo objetivo. Então, essa terapia, ela libera essa emoção que traz o sofrimento e faz com que a gente tenha um posicionamento diante das circunstâncias da vida muito mais leve, né? Gerir os problemas com muito mais tranquilidade, né? Sem ficar com dores articulares, sem ficar com peso, né? Então é muito libertadora. É revolucionário, hein? Revolucionário. É assim mesmo. E sem medicamentos. Pois é, como é que é feita a liberação emocional magnética? Como o próprio nome diz, magnética, porque a gente utiliza ímãs. Aqui a Laura tem ímãs. Na verdade, a parte da liberação a gente utiliza um ímã. O importante é o seguinte, a gente entender que nós trazemos emoções herdadas de nossos familiares, dos nossos pais, avós, bisavós. Imagina os imigrantes como aqui no Sul, né, o que não sofreram, né, no início ou até para chegar aqui. Então, muitas informações são passadas de forma hereditária. A gente dá o exemplo daquele filho que não conviveu com o pai e a mãe diz que ele tem traços igual ao pai. Né? Isso por quê? Porque passa. Então nós temos primeiro que entender que nós temos emoções herdadas, nós temos emoções que elas surgem no período do ventre materno. Intrauterino. Intrauterino. Então são emoções que a nossa mãe sofreu, né, ou o nosso pai sofreu, coisas que aconteceram ali no ambiente familiar e que nós sofremos também no ventre materno, olha só. Fica gravado no subconsciente, no inconsciente. Na memória celular. Na memória celular. Né? Então, são essas emoções herdadas desde o período intrauterino e, além disso, as emoções que são geradas no decorrer da nossa vida que trazem todo esse peso, essas amarras que nós comentamos, que nos prendem a certos costumes, a certos medos, crenças traumas, limitantes. Crenças limitantes é uma outra questão que às vezes a gente escuta coisas e a gente toma aquilo como verdade. Às vezes uma pessoa diz, você é feio. E você, naquele momento de debilidade, você acredita naquela pessoa, uma pessoa diz, você não é capaz. E você não vai conseguir. Parece que a gente tem essa tendência a acreditar no Exatamente. É uma tendência natural. E no ruim, né? No ruim. No positivo, no positivo já é mais difícil. A questão é que o bem, ele trabalha no silêncio. Então, no positivo, a gente está bem, a gente não vê. Mas quando é algo ruim, a nossa vida repercute em cima disso, né? Então, a liberação, ela vem trazer a liberdade, né? Ela vem trazer, como o nome diz, a libertação, né? Então, desses traumas, dessas emoções que a gente traz, por meio da consciência. Como assim? Todas essas emoções, elas ficam registradas em nós, na memória celular, em nosso inconsciente. E faz parte da terapia um método cinesiológico, que é a resposta muscular inteligente. Cinética. Exatamente. Então nós fazemos perguntas ao corpo, ao inconsciente da pessoa. Verbalmente. Verbalmente.
Mas a grande questão do LEM é que a pessoa não precisa de manifestar suas dores. Você entende, Silvio? Ela não precisa chegar e falar, Fábio, eu quero tratar isso. Porque muitas vezes a pessoa tem vergonha ou não tem a consciência do que está acontecendo. Então, a terapia se dá com uma pessoa deitando na maca e nós trabalhamos com os membros inferiores, com as pernas. Então, a gente mexe as pernas e fazemos as perguntas sobre as emoções aprisionadas. Quando existe alguma emoção aprisionada, uma perna, ela encurta mais do que a outra. Uau. É impressionante. Mas tem que ter um treinamento para perceber, não é assim? E é o que a gente está dando, né? É o treinamento. O curso aqui em Floripa. Então a gente busca a informação de quando surgiu, muitas vezes com quem surgiu, mais do que tudo para trazer a consciência do problema. E aí, como é uma questão informacional e energética, a gente faz a liberação passando o ímã no meridiano de acupuntura que se chama vaso governador. Então a gente utiliza da medicina tradicional chinesa, e a Laura sabe muito bem. O especialista acabou de voltar da China. Então a gente utiliza da energia desse meridiano para desobstruir, retirar a energia que está estagnada por aquela emoção que teve no passado. E dá para saber até quando surgiu essa Quando emoção? surgiu. Como assim? Porque na pergunta, o próprio corpo. O corpo reage. O corpo reage. E o mais interessante é que a pessoa confirma. Muitas vezes ela diz, realmente nessa data aconteceu isso. E é onde que, às vezes, a gente vai... A informação ela é tão precisa que a pessoa, no momento que tem aquela informação, se emociona. Né? Volta tudo. Volta tudo, exato. E aí é o momento de fazer a liberação, né? Olha, que é assim ou não? É assim mesmo. E, Laura, você acabou de voltar, então, da China. Da China. Foi fazer uma especialização? Fiz uma especialização numa universidade lá. Eu já sou formada pela PUC do Paraná em Medicina Tradicional Chinesa. Isso. E agora eu tenho a certificação internacional, que é como a gente trata as doenças de uma maneira natural pela acupuntura, né? Através dos meridianos. Eu sou acupunturista. Através dos meridianos? Através dos meridianos a gente busca o equilíbrio energético e para restabelecer a energia, né, a circulação, o equilíbrio entre o yin e o yang, porque a gente está sempre se desequilibrando, né? Também essa entra, a acupuntura tem tudo a ver com a nossa técnica, né, com o LEM, com o biomagnetismo, que é um curso que nós estamos terminando essa semana. Foram 6 dias de curso, que começou do dia 15 ao dia 20, que aí a gente trabalha o equilíbrio de pH. Né? pH? De pH. No biomagnetismo a gente trabalha o equilíbrio de pH. Só com ímãs também? Só com ímãs. Um polo negativo e um polo positivo. Os alopatas devem se remoer no túmulo, né? Com certeza. Com certeza. Tudo é química, tudo é disfunção química. Eu digo que as duas terapias são emocionantes. E se complementam. E se complementam, porque o bio, ele vai para o lado físico, trata a doença, trata a disfunção celular, a disfunção elétrica, a disfunção do pH, porque o pH ele regula a eletricidade da célula. Então o biomagnetismo, enquanto trata a doença, vem o LEM e trata o emocional. Ou seja, a complementaridade. Muitas pessoas ainda não ouviram falar, não conhecem a terapia, e eu oriento que pesquise. Eu me emociono, eu falo com alegria, porque eu vejo a transformação na vida das pessoas, né? Transformação de saúde, transformação de liberação emocional, são coisas que nos cativam e nos deixam felizes cada dia mais, né? Maravilhoso. Eu falo assim, eu como terapeuta, assim, ainda fica meio suspeito, mas com um médico referendando isso, sabe, é muito mais convincente. O resultado que a gente vê nas pessoas, sabe, é fantástico, de como melhora a saúde, o seu estado emocional. E a gente costuma falar,
a gente cuida do bem mais precioso, né? Os filhos de Deus. Filhos de Deus. É. Não importa se é católico, protestante, Não espírita, importa, exatamente. Importa a centelhazinha que vai... A centelha divina que nós temos lá, sabe? E isso não envolve realização, não envolve só realização financeira, né? Você precisa estar bem, você precisa estar feliz. O financeiro é uma consequência do seu bem-estar, Exatamente, né? é uma consequência. Se eu estou numa atividade que me traz prazer, eu permaneço saudável. Se eu estou bem emocionalmente, equilibrado, energeticamente, e com isso também a gente tem algumas responsabilidades também, né? Não podemos deixar de falar porque somos um todo, e na medicina tradicional chinesa a gente estuda isso. A medicina tradicional chinesa trabalha assim: você tem uma dor de cabeça, da onde que vem? A gente busca a origem como o biomagnetismo, sabe? E isso nós somos uma soma de coisas, né? Sim. Como vivemos, o que pensamos, né? O que comemos, como sentimos, como nos relacionamos com o que sentimos, como se posicionamos em relação às adversidades da vida. Sabe? Então é esse conjunto de coisas que faz com que a gente trabalhe para fazer um ser humano melhor e para a gente ser um ser humano melhor. Uau! Nós já podia terminar o bate-papo aqui que já estava ganhando, para quem pegou o gancho. Estamos aqui conversando com a Laura Rosa, que é terapeuta acupunturista, é assim que se fala, acupunturista, exatamente. Né? Que tem o e-mail biolaurarosa@gmail.com, tá aqui, e ela é de Curitiba, DDD 41 99854 1726. E para você conhecer o trabalho do doutor Fábio, ele tem um site, biomagnetismomédicobrasil.com.br. Ali tem alguns vídeos explicativos do que é a liberação emocional magnética e também o biomagnetismo. Você trabalha com os dois elementos? Trabalho com os dois, ou seja, eu trabalho desde a medicina alopática quando existe a necessidade, mas eu vejo a necessidade de um complemento. Então eu vou para a área integrativa, né? Que é tratar a pessoa como um todo e não por partes. E isso, o biomagnetismo e o LEM, eles vêm complementar de uma forma sensacional, já que hoje nós vivemos a medicina baseada em evidência. E as evidências são os relatos e o que nós vivemos e vemos com os clientes que nos buscam, né? E já é a consequência da manifestação da doença, não trabalha a prevenção, né? Trabalha exatamente. O pós, que é muito mais caro, aliás. Né? O sintoma, né? A nossa medicina convencional trata os sintomas, né? Não vai na raiz. Não vai na Enquanto raiz que nas terapias nós vamos na raiz do problema, antes de se manifestar. Então, às vezes, a pessoa poderia ter uma disfunção no futuro, tratando hoje, ela já diminui esse problema, esse peso na vida, né? Legal. Vocês estavam falando que tem, então, está finalizando agora nesse final de semana, na segunda, terceira semana de outubro, um curso sobre biomagnetismo ali na praia de Ingleses, no norte da ilha de Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, tá certo, que é onde fica Florianópolis. A ilha não se chama Florianópolis, se chama lá no Aparte Hotel Gaivotas. Isso. E segunda e terça, dias 22 e 23 também de outubro, também ali vai ter o curso sobre o LEM. O LEM. Inscrições é com você? Pode ser comigo e pode ser com a Ione. Com a Ione. Mais um celular aqui, ó, DDD 48, aqui da região da Grande Florianópolis, da Ione, 999074819, e o e-mail da Ione é ionedarosa@gmail.com, para as pessoas interessadas se inscreverem no curso do LEM, Liberação Emocional Magnética. Esse do biomagnetismo vai voltar a ter aqui em Florianópolis, Ione? Vai ter? Sabe, já tem data? O ano que vem. Ano que vem. Vai ser anunciado aqui mesmo na TV Floripa, né? Com certeza. Tá bom. E para quem é indicado esse curso de liberação emocional magnética? Esse curso ele é indicado, ele é aberto, na verdade. Para interessados? Para interessados, para as pessoas que querem se tratar, terapeutas que querem trabalhar com isso e aquelas pessoas também que querem fazer
para ajudar a família. Então, aberta a todo mundo. Todo mundo. Né? Todo mundo Não tem privação para fazer o bem, não é assim? O bem tem que ser livre. Sim, sim, o amor se espalha. Se espalha, é assim. E a mudança começa no microsistema, né? A mudança começa a partir da gente, a partir da família. A gente tem que... Vai ampliando o círculo. Exatamente, ampliando o círculo. Se a gente começar a mudança no microsistema, em tudo, aí a gente consegue mudanças em larga escala, né? Para o bem. A Elis Regina é que cantava uma música que dizia: tudo principia no indivíduo. Tudo principia no indivíduo. Concordo. Não dá para começar de fora e chegar tem para como. dentro? Não tem como. É de dentro para fora. De dentro para fora. É de dentro para fora que se abre a porta. Silvio, você falou uma coisa muito importante para a gente ressaltar. Essa terapia só dá resultado se a pessoa quiser. Eu só consigo falar com o corpo da pessoa se ela autorizar. Por exemplo, se tiver hoje as crianças com 12, 13 anos já estão muito espertas, estão muito antenadas. Se a mãe pegar e dizer, né, deita aqui, faz porque vai ser bom para você, ou a mulher pega o marido, faz aí porque você vai melhorar. Aí é que não faz. E a pessoa não concordar, não responde nada. Eu não consigo ver nada, a gente não consegue ver nada. Então, a pessoa tem que querer, tem que estar predisposta. A partir do momento que ela deita e autoriza, eu consigo falar com o DNA dela. Senão o corpo não responde. Então, aí realmente a mudança principia no indivíduo, vem de dentro para fora. E não é uma ideia, eu quero, é um sentimento. É um sentimento, eu autorizo, né? Eu autorizo, eu estou bem, né? Não, a pessoa não precisa falar, mas ela tem que querer. Né? Se ela quer mudar, né? Quer mudar, existem ferramentas. Quer melhorar, quer se livrar de alguns problemas, tem ferramentas. E ferramentas baratas, né? Essa técnica é uma ferramenta barata, é uma ferramenta que pode aplicar, né, em toda a família, nos amigos, mudar realmente o sistema. Ver uma nova forma de encarar a vida. E problemas estes que interferem na nossa vida social, na nossa vida familiar, no nosso trabalho. Então não é algo só interno. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir um trabalho legal, eu não vou conseguir uma família em paz, em equilíbrio. Então, trabalhar a parte interna é fundamental para o bem-estar do indivíduo, né? Para trabalhar qualquer outra área. Qualquer outra área. Né? Muita gente reclama de não ter emprego. Qual é a crença que ela desenvolveu com tudo que passou? Às vezes ela não consegue porque ela está se bloqueando. Né? Porque tem várias oportunidades e ela nunca consegue. Tem algo aí. Então nós somos um imã. Somos um imã? Somos um imã. Que a gente atrai ou repele de acordo com a frequência que nós emitimos. Então é importante fazer um trabalho de liberação emocional magnética, porque não existe pessoa que não tenha emoção. E muito menos falta de emoção negativa. Né? Exatamente. Vocês têm até uma tabela de emoções. Que tabela é essa? Tem 2 colunas. Eu vou pedir para colocar o PDF na tela. Ione, por gentileza, alcança para a gente aqui. Ó. Que tabela é essa de emoções, doutor Fábio? Essa tabela de emoção são as emoções básicas, chamadas também de emoções chaves, que elas desenvolvem outras emoções. É como uma corrente. A emoção base. Essa daqui são as matrizes. A partir do momento que a gente faz a liberação em cima dessas emoções, outras que estariam entrelaçadas, ligadas a ela, também são liberadas. Então, por isso que a gente utiliza a nossa ferramenta de trabalho dentro do LEM, é essa tabela e o imã. Nada mais. E essa tabela, por exemplo, a primeira aqui, fila 1, coração ou intestino delgado. Coluna A, abandono. Coluna B, esforço não. O que tem a ver abandono com esforço não? Aqui, essa diferença de colunas nos diz
somente na parte dinâmica da terapia. Então essas emoções elas podem ter uma origem energética com o coração ou o intestino delgado, porém nós fazemos a pergunta individual. Então quando a gente vai realizar a terapia, quando eu vou fazer a pergunta ao corpo, eu já pergunto: a emoção aprisionada está na coluna A? Então o corpo vai me responder. Se não estiver na coluna A, vai estar na coluna B. E assim a gente dinamiza a terapia, fazendo com que seja mais rápido a sessão e mais direto. Então se não está na A, está na B, e eu vou pesquisar qual das emoções da coluna B é aquela que a pessoa tem aprisionado e que pode ser liberada naquele momento. Porque eu te digo, Silvio, que existem emoções que não podem ser liberadas a qualquer momento. São camadas para se chegar até emoções mais profundas. Exatamente. E existem emoções que naquele momento nos defendem. São necessárias. Mesmo que tenham sido negativas, naquele momento são importantes continuar tendo. Então, toda vez que a gente vai fazer a liberação, a gente pergunta se existe alguma emoção que possa ser liberada naquele momento. E aí não tem contraindicação dessa terapia, já que é o próprio corpo que diz. Não tem trauma também. Não tem trauma. E sabe o limite, né? Porque a hora, às vezes a gente numa sessão consegue se liberar 3, 4, 5, mas deu o limite e o corpo não libera mais. Quantas sessões precisa para não tem um número fixo de Não sessões, tem. vai depender da disposição do indivíduo. Do indivíduo. E existem muitas pessoas que na primeira sessão sentem uma transformação extraordinária na vida. Então não tem número. Provavelmente aquelas pessoas que nunca provaram uma terapia alternativa, elas são mais suscetíveis a transformações, né? São porque nunca trabalharam os traumas do passado, né? Então Isso. quando chega uma terapia direta como essa, a diferença dessa para outras, que todas são importantes, todas são valiosas, e eu conheço muitas outras. Mas essa terapia ela é direta no problema, é objetiva, é cirúrgica. Né? Então aí a pessoa sente essa transformação toda. E, Fábio, você falou que faz um ano que trabalha com a LEM. Um ano. Mas antes eram outros tipos. Um ano que a gente está aplicando. Não, um ano que a gente está ensinando uma terapia integral. Antes eu já dava o LEM, já ensinava o LEM. Só que tem um ano que a gente acrescentou outras ferramentas que a gente utiliza de pontos na cabeça para fazer um trabalho ainda melhor. Mais eficiente, mais rápido. Exatamente. Que é usando estes ímãs que você tem na mão. Isso aqui compra no mercado ou você mandou produzir? Esse nós produzimos. Vocês mesmos? Nós mesmos produzimos. É ímã de quê mesmo? De neodímio. 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 Com cerca... metal raro. Exatamente. Cerca de 4.200 gauss, né? Encapados em couro. Porque é uma ferramenta que usa, assim, a vida útil do imã. É inesgotável. A gente vai e o imã continua. A gente vai e o imã continua. Muito bacana. Indolor e bonitinho. Indolor. Exatamente. Não tem dor. Não tem contraindicação. E isso você aplica na pessoa, deixa um tempinho. A gente, com esse imã, passa no meridiano vaso governador. Onde é que fica esse vaso governador mesmo? Esse vaso governador... Ele usa o Fábio como cobaia. Começa aqui. Nós usamos o imã aqui, ó, pelo córtex frontal, pela hipófise, né, passa pela pineal, né, que se conecta com o divino, e vamos liberando em toda a espinha dorsal até o sacro. A partir daí, liberando a emoção, a gente fala, ele respira e solta com toda a força do diafragma, para expelir essa energia presa. Porque a gente comenta assim, ó, não é surreal, nada é científico. A partir do momento que a gente é concebido no útero da mãe, forma-se a espinha dorsal, né, a coluna vertebral e a medula espinhal, juntamente com o vaso governador. Então, a partir daí já começa a memória, o registro da memória celular. Então a gente vai trabalhar esse meridiano
Por quê? Porque somos cargas, somos amontoadinhos Somos de átomos. Somos amontoadinhos de átomos. E o que é isso daqui? O que é o átomo? É um próton, né, positivo, o elétron negativo, e a gente vai desmaterializar. Muito simples e altamente eficaz. De onde que veio essa técnica? Originária dos Estados Unidos. É recente? Não, na década de 80. Na década recente, de 80. Para você pode ser, né, do milênio passado. Para nós foi logo antes, né? Uau, olha o relógio lá. Então a gente agradece ao Fábio, ao doutor professor Ailson Fábio Trigo, e também a nossa amiga já curitibana Laura Rosa, por terem vindo aqui dar esses esclarecimentos sobre o LEM, que é a liberação emocional magnética, e também sobre o biomagnetismo, cursos que estão sendo oferecidos agora no mês de outubro de 2018, aqui em Florianópolis. Para o curso de LEM, que vai acontecer segunda e terça, dias 22 e 23 de outubro de 2018, ali no Aparte Hotel Gaivotas, você ainda pode se inscrever com a Ione, através do e-mail ione@gmail.com ou no celular 48 99907 4819. E quem quiser contatar a Laura Rosa, que casualmente tem o mesmo sobrenome da Ione, né? É biolaurarosa@gmail.com, e o telefone da Laura lá em Curitiba, DDD 41, 998541726. Diga, Ione. E quem quiser fazer a terapia aqui nos ingleses... Por favor. Quem quiser fazer a terapia aqui nos ingleses, pode procurar esse... É eu mesmo. É você mesma? É. Ah, você é que oferece a terapia aqui em Floripa. Exatamente. As duas terapias eu estou trabalhando. As duas terapias. Nesse e-mail e telefone que a gente passou seu. Com certeza. Obrigado. Doutores, faltou falar alguma coisa, referendar alguma informação para fechar esse delicioso bate-papo? Eu acho que foi tudo, foi muito bom. Eu agradeço a você, Silvio, a TV Floripa, a cidade de Florianópolis, a nos receber. Foi excelente e eu espero estar o ano que vem aqui outra vez. Estão convidados. Muito obrigado, Silvio. Olha, ficamos super felizes de ter essa oportunidade de falar mais sobre essa técnica, que é uma técnica nova, né, e que está revolucionando, mudando a vida de muita gente para melhor. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui. O prazer foi nosso, né? Nosso, dos telespectadores. Obrigado mais uma vez, Ione, Hélio, e obrigado a você, telespectador, que pode rever esse Floripa em Foco com o Fábio, a Laura, daqui a pouco a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.